Boa noite, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Esperar a galera entrar. Palavra hoje. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora. A palavra de hoje, primeiramente, a paz de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora. Confundi tudo. Primeiramente, eu queria agradecer a todas as pessoas que lembraram do meu aniversário. Eu queria agradecer a todas elas que tiraram um tempo para poder me parabenizar. Eu sou grata pela vida de vocês, agradeço a Deus pela vida de vocês. Vê se melhorou agora. Tá melhor? Eita, segura essa conexão, Senhor. Peço a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence. Fala conosco, Senhor, Espírito em verdade. Joga por terra, Senhor, todo o nosso dia hoje. Todas as coisas que fizemos que talvez tenha desagradado a Ti. E desagradado a alguém que estivesse perto de nós, porque nós somos falhos, pecadores, e todos os dias nós necessitamos da graça de Deus. Tá muito alto o som, eu tô achando que tá alto. Amém. A palavra que Deus me deu hoje eu quase nunca preguei. Na verdade, eu nunca preguei ela. Eu já escutei ela. Eu já ouvi outras pregações. Mas hoje eu queria agradecer não somente a Deus. Você já agradeceu hoje por mais um dia de vida? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que todas as nações reconheçam que Tu é o Senhor. Que Seu nome seja conhecido nos quatro cantos da terra. Peço ao Espírito Santo a presença dEle, que é a presença que convence, que se encarregue de trazer quem precisa ouvir para cá, todas as pessoas que precisam ouvir para cá. Peço que todas as minhas palavras sejam jogadas por terra agora pelo poder do santo nome de Jesus. E é isso, meus amores. Às vezes eu olho e fico pensando, olhando a minha vida antes, quando eu não estava. Obrigada, pastora. Obrigada. De quando eu não estava na presença de Deus. Como era mais sofrida a minha vida, sabe? Quando eu não tinha Ele para poder me apoiar, quando eu comecei o ministério sozinha, lembro, eu fiquei durante um tempo sozinha no ministério, seguindo as ordens e os comandos dEle. Graças às ordens e comandos dEle, hoje Ele me fez pregadora da palavra dEle. E eu tenho somente a agradecer porque quando eu não dava nada por mim, Deus Ele me resgatou. E quando eu reconheci
que eu não era nada sem Jesus, quando eu reconheci que eu não era nada sem Ele, que eu precisava, que eu necessitava de alguém para poder me ajudar, para poder guiar os meus passos. Eu nunca me canso de dizer que o meu sonho sempre foi escutar a voz de Deus. E a cada dia Ele realiza esse sonho. Amém. Cada dia Ele realiza esse sonho. Às vezes é uma coisa que eu respondo aqui, e quando eu vou ouvir oração, Ele tem a resposta. E quando eu reclamo aqui, porque eu também sou ser humano, gente que tá aqui na frente pregando, a gente é ser humano como qualquer um. E Ele vem com a palavra de ânimo. Pastor, eu posso dizer uma coisa? Talvez eu não tenha a metade da experiência que eu acho que eu posso ter. Eu gostaria de aprender muito mais, porque com Jesus todos os dias você aprende. Todos os dias você está aprendendo uma coisa diferente. Eu fico tão feliz, porque humanamente eu não seria a escolha. E eu sei que tem gente que se pergunta, mas por quê? Não me pergunte, eu também não sei. Mas eu lembro que na época em que a pandemia ela estourou, sim. Eu lembro que na época que a pandemia estourou, as igrejas todas fechadas, e eu não sabia entrar em contato com Deus de outra forma a não ser fora da igreja. Na minha cabeça eu achava que Ele só me escutava dentro da igreja. E muita gente não conta que quando Jesus Cristo Ele morreu por mim e por você, quando disse que o véu foi rasgado, aquilo que separava os homens de Deus, Ele também trouxe pra gente o livre acesso de orar aonde quer que a gente fosse, em todos os lugares. Eu não tenho vergonha de falar que aceitei, que foi uma oração tão curta que eu fiz para Jesus Cristo. Foi para Deus que eu falava para Ele: não me deixe morrer sem ver os seus propósitos cumpridos na minha vida. Foi no banheiro do meu curso que eu pedi isso. No extremo da dor da minha alma, no extremo da dor do meu coração, onde eu já tinha sido rejeitada, onde eu já tinha sofrido com muitas coisas. E eu lembro que depois dessa oração eu fui para casa. E um certo dia, passeando com a minha cachorra, de novo, a minha mente ficou muito ruim. E eu passei a primeira igreja, porque naquela época só as igrejas evangélicas estavam abertas. E eu lembro direitinho que eu não parei na primeira, e quando chegou na segunda eu precisava
sentir a presença de Deus de novo. Eu necessitava sentir a presença de Deus. Lembro que naquela época eu estava com um short curto e aí eu não entrei na igreja. Mas na porta, eu estava com a minha cachorrinha, então na porta, quando eu cheguei na porta, eu só encostei na parede e fiquei ouvindo a palavra de Deus. Aí a missionária chegou para perto de mim e falou assim... Já estava chorando, já lembro que ela pegou e chegou para mim e falou assim... Eu posso te ajudar? E eu falei para ela... Sozinha eu não consigo. Boa noite, Fernando. Sozinha eu não consigo. Nossa, quanta gente nessa live hoje, Fernando. Eu quero agradecer, boa noite, eu quero agradecer vocês por terem lembrado do meu aniversário. Ainda é, né? Muito feliz pelas pessoas terem tirado um tempinho para lembrar de mim. Que Deus abençoe, proteja e livre vocês de todo mal. E aí eu lembro que depois disso eu comecei a ir à igreja. As tribulações rolando e eu com a Bíblia debaixo do braço. Na primeira vez que eu entrei na igreja, amado, boa noite. Na primeira vez que eu entrei na igreja, eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia, eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão grande na minha vida. E eu brinquei com Deus e falei assim, olha, da próxima vez eu não aceito assistir o culto sentada, não. Eu vou assistir o culto em pé. E depois disso eu nunca mais me afastei de Jesus. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria tenham algo para se basear, tenham alguém para se basear, sabe? Um ser maior, um ser superior para se basear, para se segurar. Não coloca... Oh, meu Deus, tanta gente especial nessa live hoje. E tenham alguém superior para poder se apegar. Carla, boa noite. Tenham um ser superior para se apegar e de preferência que seja Deus. Porque quando o mundo te solta, quando as pessoas te soltam, e quando o processo da águia acontece na nossa vida, né? Que é o processo isolado, onde todos os amigos somem, onde todas as ajudas somem. Você precisa ter alguém para se apegar, para não ficar triste, não ficar para baixo, e saber que é só um processo. Obrigada, meus amores. Obrigada, Carla. Obrigada. Eu fico muito feliz, viu? E agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês. Porque às vezes eu não vou... Isso eles não contam, né? Mas eu vou contar pra vocês. Tem dia que a gente não tá afim. Não consegue entrar. Porque a gente também não deixa de ter lutas porque a gente leva a palavra de Deus. Na verdade, são muitas lutas para quem leva a palavra de Deus.
E nós somos muito carentes da oração de vocês. Muito. Muito. Precisamos muito da oração de vocês. E aí, quando tudo que era importante na minha vida foi desconstruído, tudo que eu mais amava foi tirado, eu tive que me apegar em Deus. Eu tive que me apegar no ser superior. E quando eu pensava que não havia mais sentido para que eu sobrevivesse, a minha última tentativa foi Deus. E eu não fico feliz em dizer isso. Eu não gostaria que as pessoas tivessem Deus como a última tentativa. Eu queria que sempre que fosse a primeira, se eu pudesse desejar para vocês, seria que Deus seja sempre a primeira tentativa. Então que, eu não sei, mas é o que Deus está me tocando a falar. Sabe, quando a gente pensar em tirar a nossa vida, a gente lembre do sacrifício de Jesus na cruz por minha causa e por sua causa, para dar direito a gente à salvação. Que Deus possa grandemente trabalhar nas vidas que estão e que vão entrar aqui. Que elas sejam blindadas na mente. Blinda, Senhor, na mente. Blinda no coração para não deixar qualquer pessoa entrar, Senhor. Restaura o psicológico dessas pessoas, Senhor. Restaura as feridas do coração. Restaura as feridas da alma, Senhor. Eu ia ler uma palavra, mas Deus está me levando a ler outra. Lucas 19, 5. E o que Deus trouxe? Para que Deus trouxe você aqui hoje? Bora? Deus está mandando falar através da palavra que tem casas que Ele está visitando hoje. Jesus está visitando casas hoje. Ele está visitando casas. Que Ele tenha livre acesso na tua casa. Porque quando Jesus entra num lugar, não tem como continuar a mesma coisa. Alguma mudança há de acontecer. Sim, Carla. Mas que a gente continue no meio desse mundo ruim, mantendo a nossa integridade. É muito mais sobre a gente. Quando a gente se corrompe com esse mundo, é muito mais sobre a gente do que sobre o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E hoje a palavra Lucas 19, 5 diz para você assim, ó: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deus tem visto os sacrifícios que tu tem feito para chamar a atenção dele, porque nessa palavra Zaqueu fazia de tudo para chamar a atenção de Deus. Ele tem visto as suas orações, ele tem ouvido as suas orações, ele tem ouvido as suas súplicas, e por causa das suas orações e por causa das suas súplicas, ele disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Tem livre e total acesso para entrar na nossa casa, Jesus, para mudar tudo o que está errado, para colocar tudo no lugar que Satanás tirou, Senhor. Tu tem livre acesso para entrar, não só na nossa casa física, mas na nossa casa espiritual também, no nosso coração, para que todos os dias nós possamos ser pessoas melhores, e que tudo que aconteça na nossa vida seja para a tua honra e glória, Senhor. Sempre para a tua honra e glória. Sabe, Senhor, não deixa, se um dia o Senhor nos levar em lugares altos, não deixa que o nosso eu se corrompa, que nós não precisamos pisar em ninguém para poder crescer na vida, que possamos crescer com dignidade, Senhor. Eu sei que o Senhor tem visto os esforços dos seus filhos, as orações cansadas, que às vezes a boca nem abre. Eu sei que o Senhor tem visto. E o Senhor hoje trouxe essa palavra tão linda. Que maravilha receber, né, na casa da gente a visita de Jesus. Depois que ele entra, nunca mais fica igual. Repete comigo assim, ó: Jesus Cristo, tu tens liberdade para visitar a minha casa quando quiseres. Tu tens liberdade, Jesus, para mudar o que quiseres mudar. Coloca, Jesus, tudo que estava fora do lugar no lugar. Acalma a tempestade. O engraçado é que tem uma imagem que ele me mostra de um mar revolto. É uma pessoa que está no meio de um mar revolto, levando pancada de todos os lados, sofrendo decepção de todos os lados, Parece que tudo está fazendo tem tudo, todos e tudo está fazendo para derrubar essa pessoa. E Deus manda te dizer hoje: eu cheguei para acalmar a tempestade. Eu cheguei para pousar na sua casa. Eu cheguei para colocar as coisas no lugar. Eu cheguei para colocar os sentimentos no lugar. Eu cheguei para colocar as tuas emoções no lugar.
Eu cheguei para tirar os traumas, para ir curando os traumas. Vai ter traumas que você vai perceber que você não tem mais, porque Jesus faz questão de libertar você desses traumas, para que você possa seguir uma nova vida com Ele diferente. Gosto muito da passagem de Jó, que perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Muita coisa foi tirada da mão de Jó, praticamente tudo. Até a saúde dele foi tocada, até a aparência dele foi tocada. Mas quando Deus restituiu, Ele restituiu em dobro. Então, pessoas que estão sofrendo, pessoas que foram tiradas da vida, Senhor, amigos que foram tirados da vida, pessoas que estão sofrendo por pessoas, relacionamentos que não deram certo, pessoas que estão sofrendo por amizades que não deram certo. Você saiba que tudo que Deus tira da nossa vida é para dar algo melhor. Ele nunca dá algo pior. Nunca vai te dar algo pior. É sempre melhor. Você sabe o que é aquela... Pensa num sonho que você tem. Deus, Ele pensa vezes mais do que isso. Ele quer vezes mais para você do que isso. Eu tinha tanto medo de entregar a minha vida na mão de Deus. Parece que eu confiava no jeito que a minha vida ia andar, porque aí estava no meu controle. Mas quando eu resolvi entregar a minha vida nas mãos do Senhor, hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Eu fui curada de traumas, de dores que eu nunca achei que eu fosse ser curada na minha vida. Sempre, Fernando, sempre. A gente precisa, como eu disse, eu já disse algumas vezes, mas eu vou repetir, ver Deus como Pai. Sabe? Ele é nosso Pai. Se você que fazem coisas más conseguem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o Pai que está nos céus. Então eu peço pelo poder do santo nome de Jesus que toda tempestade seja acalmada. Que o Senhor traga descanso para o seu barco, descanso para a sua mente, descanso para a tua alma. Que Ele possa devolver para você tudo que foi perdido. Tudo que era para estar na sua mão e não está. Que foi arrancado por obras malignas, por inveja, por praga. Tudo aquilo que é seu e que está nas mãos de outra pessoa, que vá parar na sua mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo assim, ó. Senhor Jesus, muda a minha história, muda a minha vida,
Faz o melhor para mim. Me apresenta, Senhor Jesus, os seus amigos. E tira tudo aquilo que não presta, que fuja por 7 caminhos, mas que o Senhor traga os seus amigos, que eu possa conhecer os seus amigos, que eu possa conhecer pessoas que têm intimidade com o Senhor, para que eu, mesmo tendo todas as possibilidades, tendo todos os motivos, para que eu nunca me afaste de Ti. A pastora já ouviu muito isso, e eu já falei também. Quando eles perguntam para mim, você aceita Jesus? Pode ser até na pregação. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu não tenho arrependimento nenhum de falar que todos os dias da minha vida, só quem teve experiências com Deus e sabe da onde Ele tirou. Para o mundo eu não era nada. Para as pessoas eu era uma simples menina que sentava do lado de trás, da carteira de trás. Ninguém olhava para mim, mas Deus olhava para mim. E Deus olha para você também. Você já reparou que a maioria das pessoas que Ele escolhe são pessoas que não eram notadas pelo mundo? Pessoas que você nunca imaginou que elas pudessem ter uma palavra de conforto para te falar no momento em que você mais precisava. Uma palavra de ânimo para te dar quando você mais precisava. E as pessoas que estão aqui, que vão vir para cá, Jesus enxergou. O mundo não te enxergou, não. Jesus te enxergou. E a diferença de Jesus para o mundo é que quando Ele escolhe, está escolhido. Não tem essa das pessoas não gostarem. Porque aonde Ele está, Ele dá crescimento. Sim, mas sabe por que Ele some, Fernando? Ele some para que você possa se apegar em Deus. Às vezes nem é culpa deles também, sabe? Eu levava muito pro coração, achava que era... Sim, tem. Ele nunca vai te deixar 100% sozinho. Uma coisa que eu aprendi é que com o tempo eu comecei a ser muito seletiva. Amém, pastora. Eu aprendi a ser muito seletiva. Eu aprendi a ver um lado positivo em cada coisa. Todas as vezes que Deus tirava alguém da minha vida,
seja era como amigo, como amor, não importa. Eu sabia que na frente sempre tinha algo melhor. Sabe, às vezes tem pessoas ocupando espaço na vida da gente. E aí Deus de repente sopra, deixa sobrar aquele vento para cair o que não prestava e ficar o que prestava. Sim, tem dúvidas. E é por isso que eu falo, peça a Jesus para apresentar as pessoas dele. Aquelas que têm intimidade, aquelas que conhecem ele. Igual eu falei, a gente tá longe de ser perfeito. Eu não sou perfeita. Quem dera eu. Às vezes eu até pergunto por que Deus me escolheu, mas a gente não vai chegar a nível de perfeição. Isso não acontece, isso não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que se todos os dias a gente pedir a Deus para que a gente possa seguir os passos de Jesus, sem dúvidas nenhuma, a nossa salvação está garantida. Tem pessoas que vivem pelo Antigo Testamento. Tem pessoas que acreditam em Jesus. As pessoas que acreditam em Jesus já estão salvas pela graça. E você é luz também. Você é luz também. Então vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Que palavra linda. Que coisa mais linda. Pode pousar. Vem para nossa casa, Jesus. Entra na nossa casa. Faz morada e conserta tudo que precisa consertar. Todo espanto noturno que caia por terra pelo poder do santo nome de Jesus. Que toda insônia caia por terra pelo poder do santo nome de Jesus. Que toda crise de ansiedade caia por terra pelo santo nome de Jesus. Que o Espírito Santo te visite com paz. Que o Espírito Santo te visite com renovo. Que todos que olharem para ti vejam um novo homem, vejam uma nova mulher. Ei, nossa, que susto! Vejam um novo homem e vejam uma nova mulher. Linda palavra, né? Amém. Nós cremos, recebemos e tomamos posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez agradecer vocês por não esquecerem do meu aniversário. As últimas horinhas já, ou minutos. Fizeram o meu dia muito mais feliz, sem dúvida nenhuma. Tá? Que Deus te abençoe, te proteja e te livre de todo mal. E que nenhuma arma forjada contra a tua vida prospere, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amores, uma boa noite e eu volto na próxima. Fiquem com Deus, viu?